A Escola T Potência Master apresenta. Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem perfeito. Deus cria o homem perfeito. E quando Deus cria o homem, Deus o coloca no jardim, e ele vai dizer lá em Gênesis 2, de todas as árvores do jardim, comerás livremente, mas só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok, até aí tudo bem, mas sabemos que Deus o criou Adão, chamado em hebraico de Adam Arishon, Adão o primeiro, perfeito. Mas ele olha para Adão, num determinado momento, e diz assim, não é bom que o homem fique só. Eu vou fazer uma ajudadora idônea para ele. Como assim? Pois é, eu vou fazer uma ajudadora idônea para ele. Aí me vem a pergunta, o que é que uma mulher vai ajudar Adão, uma vez que ele é perfeito? Uma vez que ele tem a capacidade de dar nome a todos os animais? Uma vez que ele usa 100% da sua capacidade cognitiva? O que é que Eva vai ajudar Adão? Vai ajudar em quê? O cara é perfeito, o cara foi criado perfeito, vai ajudar em quê? Aí é que está. O homem, ele é criado à imagem conforme a semelhança de Deus. E semelhança fala de atributos e virtudes, fala de representar o eterno na terra. E de todos os atributos que Adão tinha em relação ao eterno, tinha um atributo que Adão não havia experimentado até então. Que era o atributo de dar, de doar algo a alguém. Porque ele era perfeito, Deus é perfeito, e quando Adão foi criado, Deus deu tudo para ele desfrutar. Então Adão não experimentou nada, nenhum conceito de dar algo a alguém. Quando Deus, então, dá a ele a mulher, ajudadora idônea, Adão agora vai ter que experimentar pela primeira vez, ele vai ter que viver a experiência pela primeira vez, de dar algo a alguém. Ou seja, quando a mulher veio a existir, e Adão teve que experimentar de dar algo a alguém, nesse momento que ele está dando, nesse momento que ele está doando, ele está se parecendo cada vez mais com Deus. Por isso, está escrito em Atos, é melhor dar do que receber. Por que é melhor dar do que receber? Porque quando eu dou, eu me torno mais parecido com Deus, porque Deus é doador e generoso em seu atributo eterno e perfeito. Então esse momento que nós estamos liberando isso, esse momento que nós estamos liberando esse conteúdo para você, é um ato de doação, é um ato de dar. Nós aqui, eu juntamente com toda a equipe, nós estamos mais parecidos com Deus. E você vai fazer o mesmo. Você vai fazer o mesmo, de dar algo a alguém. Dá o quê, pastor? Eu não estou tendo o suficiente. Não. Nós estamos falando apenas de coisas. Dê conhecimento, dê oração, dê atenção, dê os seus ouvidos. E é justamente quando eu falo de oração, nós partimos para o quarto e último princípio que muda o destino de uma pessoa. Que é Lehit Palel, em hebraico, oração. De todos, o mais importante. De todos. Aí alguém pode dizer, mas você poderia ter falado isso desde o começo aí. Coração muda o destino de uma pessoa. Mas já reparou? Já reparou? Você já analisou que existem muitas das tuas orações que não foram e não são respondidas? E vem a grande pergunta de 1 milhão de almas. Por quê? Porque Lucas 11
vai falar de uma situação em que Jesus estava orando. Quando Jesus termina a oração, os discípulos chegam em Jesus e dizem assim: Senhor, Rabi, mestre, ensina-nos a orar. Só que esse pedido, ensina-nos a orar, é um pedido delicado. Por quê? Porque nós estamos falando de judeus. O judeu, ele ora pelo menos 3 vezes por dia. De 2 a 3 vezes por dia ele vai orar o Shema. Ele já acorda e ora o Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, Ve'ahavta Adonai Elohecha bechol levavecha u'nafshecha, e aí por diante. Eles jejuam pelo menos 2 vezes por semana. Os caras eram judeus, eles sabiam que era oração, eles oravam muito. Mas aí, num determinado momento, eles se deparam com uma oração diferenciada de Jesus, e aí eles entendem que a oração deles não tem sido eficaz até então, não como era de Jesus. Então eles falaram: Jesus, ensina-nos a orar. O que significa então que até para orar você precisa de revelação. Até para orar você precisa de revelação. Não é qualquer oração, não é de qualquer maneira, não são quaisquer palavras. Até para orar você precisa de revelação. E é óbvio que durante toda essa jornada nós vamos estar dando códigos, aplicações de orações, de questões que você pode fazer executar, que de fato vão mudar realidades. Agora olha que interessante. Em Atos, a Bíblia diz que Paulo, ele se coloca de joelho para orar. E aqui eu quero passar um código da oração. É um dentre tantos códigos da oração. De novo, eu quero aqui ser enfático, eu quero ser muito cuidadoso com as minhas palavras, para que você não venha me interpretar de maneira errada. Não existe só essa maneira de orar, não existe só essa forma de orar, que eu vou passar aqui agora, mas esse é um código que nós vamos extrair do povo judeu para aplicar e praticar com entendimento. Ah, mas eu já oro assim do jeito que você vai ensinar agora. Mas você vai fazê-lo com consciência e entendimento. A palavra, porque Paulo algumas vezes vai dizer que ele se põe de joelhos. Ele se põe de joelhos para orar. Eu sei que muitos de vocês se colocam de joelhos para orar. Mas qual que é o código? Por que joelhos? Eu gosto de orar em pé, eu gosto de orar deitado, mas qual o detalhe de orar de joelhos? Porque joelhos em hebraico se diz berer, que tem a mesma raiz da palavra, olha só, de joelhos, aqui ó, joelho. Joelho, berer, tem a mesma raiz da palavra brachá, que significa bênção. Opa! O que é que joelho tem a ver com bênção? Porque em hebraico é assim. Quando uma palavra tem a mesma raiz de outra palavra, ainda que as traduções sejam diferentes, completamente diferentes, mas se tem a mesma raiz, significa que elas se completam. Elas têm uma conexão muito íntima. E qual a conexão de joelho com bênção? Porque é justamente essa. Quando eu me coloco de joelhos, o que eu estou orando com a linguagem corporal é que eu estou rendido
pedindo uma bênção. Só que quando eu me rendo de joelhos, obviamente, Deus, os céus, entendem que, na verdade, uma vez que eu estou rendido, eu estou adorando, e a verdadeira oração libera a minha bênção. Por isso, joelho e bênção têm a mesma raiz em hebraico. E é isso que você precisa entender. Pastor, mas eu gosto de orar em pé, eu gosto de orar sentado, eu gosto de orar deitado. Significa que eu não recebo nenhuma bênção? Não é isso. Eu estou te passando dentre tantos códigos que tem na oração. E a oração é o quarto princípio que muda o destino de uma pessoa. E eu quero dizer, no tocante à oração, estou dando um código aqui agora. Orar de joelho. De novo, não significa que você só é abençoado se você ora de joelho. Não é isso. Isso é um código. Se você está orando em pé, orando deitado, orando de qualquer jeito, você não está tendo resultado, experimenta se render, se prostrar, porque deixa eu te falar, olha esse código, adoração, aí você tem a palavra também relacionada a isso, peraí, desconsidera isso aqui. Louvor. A palavra louvor a palavra louvor em hebraico é Yehudá. Yehudá, que é traduzido ou transliterado o nome Judá. Então, Yehudá é o mesmo que Judá, ok? E Judá significa louvor. Só que, essa palavra Yehudá, Judá, louvor, tem a mesma raiz da palavra Yadá, que significa relação íntima. Judá e Yehudá tem a mesma raiz da palavra Yadá, relação íntima. Ou seja, o verdadeiro louvor, ele só acontece quando ele vem carregado de intimidade. E eu só tenho intimidade com quem eu de fato conheço. Se eu não conhecer a Deus nas Escrituras, não tem como eu louvá-lo verdadeiramente. Se eu não louvá-lo verdadeiramente, não tem como eu prestar uma verdadeira adoração. E adoração significa se prostrar, se render. É por esta razão que quando eu entendo que todos os meus esforços humanos não têm adiantado, eu me coloco de joelho e digo: Deus, Senhor, Adonai, eu me rendo. E esse é o código. Judá. Nós vamos falar bastante de louvor amanhã, porque nós temos as festas amanhã. Amanhã vai ser uma aula muito poderosa por causa das festas. E nas festas nós vamos falar muito de louvor. É aula 2. Os códigos proféticos das festas bíblicas. Amanhã eu vou liberar isso aqui, ó. Por que Jesus, meu Deus. Será que eu posso falar isso aqui? Porque são 12 tribos. Por que Jesus, Yeshua, é o leão da tribo de Judá? E por que não o leão da tribo de Naftali? Por que não o leão da tribo de Zebulon? Por que não o leão da tribo de Cristo, leão da tribo de Ruben? Por quê? Porque Judá, porque ele é o leão da tribo de Judá. Amanhã na aula 2, nos códigos proféticos das festas bíblicas. Amanhã nós vamos falar, eu vou expor um código aqui do porquê nós conhecemos Yeshua, o Senhor, como leão da tribo de Yehudá, Judá.
Mas amanhã. Hoje não dá para falar, essa aqui é amanhã. E obviamente na quinta-feira nós vamos fechar tudo isso, fazer um resumão e trazer aí de fato os códigos aplicáveis, como eu aplico tudo. E olha só, eu vou passar como aplicar esses códigos, mas já nessas aulas você já está aprendendo a como aplicar alguns dos aspectos, alguns dos códigos relevantes que vão mudar aí a sua caminhada, que vão te alimentar, te edificar a sua fé cristã. A Bíblia diz, eu quero passar um código, porque a Bíblia diz que o homem veio do pó da terra. A Bíblia diz que o homem veio do pó da terra. Gênesis 2 diz, e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eu estava lendo que tantos pesquisadores e cientistas, rabinos, eles estavam estudando a composição do corpo humano, como que as propriedades do corpo humano têm as mesmas propriedades da terra. E aqui eu quero passar algo assim muito prático, talvez até simples, mas vai te ajudar em muitas coisas. Nós de fato estamos vivendo em dias difíceis. Thomas Paine diz que esses são dias, na época ele disse isso em relação à guerra, mas esses são dias que desafiam a alma do homem. E essa frase de Thomas Paine se aplica nos dias que nós estamos vivendo agora. Esses são dias que desafiam a alma do homem. E com tanto descontrole emocional, com tantas coisas acontecendo, com tanta turbulência, eu quero passar um código poderoso para você, que está lá em Colossenses. Colossenses, deixa eu abrir aqui para você, capítulo de número 2. Colossenses 2. Deixa eu pegar aqui. Eu quero passar um código poderoso para você. Na verdade não é Colossenses não. Perdão, Filipenses 3. Filipenses 3. Versículo de número 12. Para você que quer um código de fato do judeu, que te faz estar acima da média, é bíblico, é neotestamentário, mas, de novo, também é um conceito milenar dos judeus. Filipenses 3,12 diz, não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. De novo, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Obviamente, o apóstolo Paulo aqui no contexto, Paulo está falando de reino. Paulo está falando de reino. Paulo está falando de coisas espirituais. Paulo está falando de aspectos espirituais. Paulo está falando de coisas insondáveis de Yeshua. Mas quando eu extraio e aplico este texto, juntamente com essa consciência do código judaico,
Se você tem um projeto, se você escreveu um livro, mas não publicou, está lá arquivado em algum lugar, na nuvem, está em algum lugar em algum PDF, você que escreveu um livro e está em algum lugar aí, no seu notebook salvo, mas você não publicou, não terminou, porque você ficou nessa coisa, mas não está pronto, eu ainda não alcancei a perfeição, ainda não quero, não está do jeito que eu quero. Você que tem um projeto, você que quer empreender, você que quer fazer algo, Paulo está dizendo, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, pega o código para o teu projeto. Talvez não esteja perfeito, talvez não esteja do jeito que você quer, mas avance, prossiga e faça acontecer. De novo, Paulo está falando de aspectos espirituais, mas eu quero extrair esse código para o teu projeto, para que você aplique na tua vida. E no 13 ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Vamos lá. A única coisa. Que também é um conceito moderno, como o poder do agora. Agora, conceito de uma única coisa, fazer uma coisa só, não se tornar multitarefa e tudo mais. Hoje é um conceito que está sendo difundido no mundo, mas essa única coisa está aqui, bíblico. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado. Talvez você também não julgue que você alcançou o conhecimento que você queria, a espiritualidade que você queria. Talvez você ainda não está vivendo no teu casamento, no teu matrimônio, a plenitude que você queria. Talvez você não está dando tudo aquilo que queria para os teus filhos. Você não está no trabalho, no emprego que você queria. Mas olha só, uma coisa faço, a única coisa, uma coisa faço, e que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Eu não sei se você entendeu. Ele está dizendo, uma coisa eu faço. É o código da única coisa. Qual é o código que eu vou extrair dessa única coisa? Eu não julgo ter alcançado, eu não alcancei. Eu não alcancei o conhecimento que eu queria. Eu não alcancei os diplomas que eu queria. Eu não alcancei, mas uma coisa eu faço. Primeira coisa é o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E depois, prossigo para o alvo. Prossigo para as que estão diante de mim. Ou seja, a condição para eu avançar é primeiro me esquecer. Eu não sei se você está entendendo o código, eu não sei se você pegou o código, eu não sei se você pegou o código, mas tem gente querendo avançar nos relacionamentos amarrado com os do passado. Tem gente querendo avançar em novos empreendimentos, mas não esquece o passado que deu errado. Esse não vai dar certo porque eu já quebrei antes. Eu não vou empreender por causa do não sei o que lá. Eu não vou entrar nesse relacionamento por causa do que está lá atrás. Ou seja, uma coisa eu faço. Primeiro eu esqueço. E prossigo para as que estão diante de mim. Oh! Esse código é o que eu vou deixar agora aqui para você no final. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E prossigo para que estão diante de mim. Talvez e só talvez. E eu fecho aqui. Você só não está progredindo, você só não está prosseguindo, você só não está avançando, porque você ainda está preso com as coisas do passado. Mas a condição para avançar é primeiro se esquecer. Malaquias, você está querendo dizer que eu tenho que ter amnésia do que aconteceu no passado? De novo, nós unimos o conceito da única coisa com o poder do agora.
O que é que você está fazendo right now, agora? O que é que você está fazendo a chave? O que é que você está fazendo agora? Porque enquanto você estiver preso ao passado, esquece, deixa, libera e prossiga para as que estão diante de você. O que é que está diante de mim? As oportunidades. Uma nova vida te espera. Um novo destino te espera. E eu quero te dizer, vem comigo nessa jornada, porque tem muita coisa para ser entregue nesses dias, em nome de Yeshua. Glória! Yes, 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 yes! Poderoso! Forte! Meu Deus! Aleluia! Pastor Kleber! Que isso, gente? Alguém anotou a placa aí? É! Cadê aquela câmera fechadinha aqui? Tão bonita aquela câmera fechadinha. Cadê? Ela tá ali, ela tá onde? Ali, né? Alguém anotou a placa? Tá ali. Tá aqui, ó. Aí, aqui, ó. Aqui. Alguém anotou a placa? Genial, 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 genial. Foi muito top. Anotou os Aleluia. códigos. Pastor Kleber, agora, neste exato momento. Primeiro, beleza, Pastor Kleber? Vamos? Maravilha, maravilha. Você tá cansado ou quer fazer uma vigília? Ah, vou mandar fogo. Olha, se deixar, folguei. Vai ser poderoso, vai ser muito top. Vamos fazer uma oração para encerrar. Aleluia. Certo? Não saia sem a bênção apostólica, né? Assembleano, que assembleano não sai sem bênção apostólica. Então não saia sem a oração final. Foi muito bom Exatamente. estar aqui servindo vocês. Glória a Deus. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yera Adonai panavelecha vichuneca, Sadonai panavelecha venha sem lecha shalom, Beshem Adonai Yeshua Mashiach. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha graça de ti, o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus Messias. Amém! Amém! Tchau, meu povo! Se inscreva no canal, curta esse vídeo e siga nosso Instagram para ver muito mais conteúdos como esse.